Hoje, o IA Trendcast recebe Rafael Hess, referência quando o assunto é marketing de conteúdo, SEO e estratégias de crescimento digital. Rafa Hess é fundador da consultoria Web Estratégica, que atende grandes empresas do Brasil, de Magazine Luiza e Netshoes a Unilever e Electrolux. É autor do best-seller Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI, publicado no Brasil e em Portugal. É professor de instituições como INSPER, ESPM, Exalc-USP, HSM Educação, Universidade de Coimbra e FGV. Ele já formou milhares de profissionais e compartilhou seu conhecimento nos maiores eventos do país. No papo de hoje, vamos mergulhar em mais de 2 décadas de experiência para entender como criar conteúdo que gera resultado real, como navegar na nova web de relacionamento e qual o papel da inteligência artificial no futuro das buscas e do marketing digital. Rafa, bem-vindo ao IA Trendcast. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Posso começar com a provocação do nosso último encontro? Lógico. Lógico. Trombei com o Rafa num evento de marketing, e aí, num camarim de evento de marketing, que era um negócio escuro, que a gente mal se via, e a gente realmente se encontrou, eu saindo e você chegando. Aí eu falei, quero te chamar para o meu podcast, vamos falar de inteligência artificial. Qual foi a sua resposta? Ainda não. Ainda não. Não quero falar sobre inteligência artificial. E aí você veio. O que mudou? Em 2 meses? 3 meses? 3 meses. Isso. A gente tem uma grande preocupação em ser sério, em ser profundo. Né? A gente atende grandes marcas nacionais, empresas de capital aberto, e essas marcas confiam no que a gente diz. Né? E eu acabei cultivando uma reputação ao longo dos anos no mercado por ser sério em relação às questões e por não entrar em hype só pelo hype. Né? Já escrevi até prefácio para livro de metaverso, fazendo a reflexão de que o metaverso ainda era um grande conjunto de poeira. E a gente estava definindo o posicionamento da consultoria em relação a tudo que está acontecendo no mundo da IA. E aí eu estava me aprofundando no assunto. Né? Uma das características do hiperfoco é você gostar de fazer as coisas direito. Então eu não queria falar publicamente, para não ser crítico demais, porque eu sou muito cético, mas também para não falar sem entender do que eu estou falando. Porque aí vira influenciador, né? E Sim, influenciador é uma raça que devia colonizar Marte. Eu também acho. E as pessoas ouvem, né? Então, assim, eu falo, cara, eu não quero falar de algo que eu não entendo o suficiente. Então tem aquela coisa, você não pode ser o vendedor de lâmpada, o vendedor de vela quando inventaram a lâmpada, mas ao mesmo tempo eu também não gosto de ser aquela pessoa fluffy do hype, do tipo, mudou tudo do dia pra noite. Tem muita gente falando bobagem no LinkedIn, né? Os especialistas de metaverso agora são especialistas em IA, e eu não quero ocupar esse espaço. Então, por isso que eu pedi um tempo. O pessoal de ondas. Que é o pessoal que fica pulando de hype em hype e tal. Eu falo, cara, eu não vou arriscar uma reputação de 20 anos de mercado falando bobagem. Então, eu preferia um tempo, me aprofundar mais e tal. Então, foi essa a razão. Boa. Agora, por quê? Você é sério demais porque você começou no digital, eu falei 20 décadas, não, né? 3 décadas, né? Você começou no digital com 17 anos, né? Você já pegou todas as fases e todas as ondas, o hype do hype, de hype em hype, de marketing online. Qual foi o maior aprendizado que você teve que continua válido até hoje? Fundamentos nunca mudam. Eu tenho falado isso em muitos lugares, inclusive um dos temas que eu estou abordando no segundo livro, né, que eu estou escrevendo agora. As pessoas mudam mais lentamente do que a tecnologia. Sim. Então, entre você ter a fagulha, né, a explosão, e depois o platô de produtividade, você tem a famosa curva hype. E a gente está começando a viver aquela queda da curva hype. Né? A gente vai viver agora aquela fase da grande decepção e depois a gente vai chegar no platô de produtividade. Diferentemente de outras tecnologias, a IA já existe há muito tempo e vai ser incorporada. Sim. Então, o que eu aprendi ao longo desses anos é olhar as coisas com distanciamento. É evitar o envolvimento emocional. Assim, vamos olhar com olhar crítico, vamos olhar com consistência e vamos entender que as coisas mudam rápido, mas as pessoas mudam devagar.
Então, ao longo dos anos, a maior habilidade que eu desenvolvi como profissional de marketing é analisar o comportamento. Porque o comportamento não mente. Eu também acho que o comportamento humano guia tudo. Assim, uma grande amiga minha, sua irmã, né? Nós três temos vários contatos por conta disso, que mudou da carreira de designer agora para psicóloga e a gente troca muito sobre comportamento. E tem uma frase do Ogilvy que eu gosto muito, né? Eu acredito muito em pesquisa de mercado como a primeira e mais fundamental ferramenta de marketing. E o Ogilvy faz um contraponto, eu adoro os contrapontos, em que ele fala: as pessoas não pensam sobre o que falam, não falam o que pensam e não fazem o que dizem. Então você faz todo um processo de entrevista e você tem que ter uma sensibilidade muito grande para entender o que está nas entrelinhas. Né? Então, para mim, a grande lição desses 27 anos é essa. É assim, vamos olhar para o comportamento, porque o comportamento vai dizer a verdade. Mas a gente tem que olhar para as pessoas com esse carinho, com esse cuidado e entender o que elas querem. E você falou um negócio que é importante, eu deixo sempre quando algum entrevistado comenta isso, eu puxo. A IA já existe há muito tempo, né? O que a gente está vivendo agora é inteligência artificial generativa, que gera esse efeito uau nas pessoas, mas, por exemplo, do seu mundo, do seu mercado, você usa a preditiva há um tempão, né? Você analisa dados, números infinitos para prever alguma coisa, para indicar algum comportamento, né? Isso aí é número, né? Data Analytics na veia, né? Eu até falei isso na palestra no CMO Summit, que foi onde a gente se encontrou, né? O Watson da IBM existe há 20 anos. Né? A primeira vez que a IBM venceu o Garry Kasparov foi em 1998. Então, assim, existe há 28 anos a IA. Era diferente da IA de hoje, era uma capacidade computacional diferente, uma lógica de programação diferente, mas ela já existia. Ela já era um processo de inteligência artificial. O que aconteceu em 2023 com a explosão do ChatGPT é que essa interface se tornou pública. E é incrível como a história é cíclica. A interface do ChatGPT é quase um Mirk, né? Que é um clássico lá dos anos 90. Era o primeiro acesso que a gente tinha a falar com as pessoas de forma síncrona, à distância, usando BBS, não era nem internet ainda. Sim. Então era uma comunicação precária, uma interface tipo DOS, só texto, e as pessoas já conseguiam se comunicar sincronamente, né? Em diferentes lugares do mundo. Agora a gente volta para uma interface dessa, só que com uma capacidade computacional e de geração de outputs muito maior. Muito maior. É isso que fez toda a diferença, né? Na verdade, foi isso. Quando você criou a Web Estratégica, você já pensava sempre... Você sempre sonhou grande, né? Sim. Eu aprendi com um amigo essa frase, assim, eu gosto muito de frases, eu tenho um perfil no Instagram só de frases e reflexões. Eu vou seguir. Vou Que ele colocar fala, aqui cara, depois. mira alto. Mira sempre muito alto. Se você errar o alvo, pelo menos você vai mais longe do que se você tivesse mirado baixo. Né? Então, assim, sonha com a Lua. O pior que acontece é você chegar na estratosfera. Então, ali foi uma visão do que eu queria fazer. Mas ainda levou muitos anos para entender o tamanho do que era possível ser feito. Muito bom. O que esse posicionamento influenciou você no tipo de cliente e no resultado que você entrega hoje? Isso começou quando eu tinha 27 anos, eu fiz o Empretec do Sebrae. Você fez o Empretec? Que legal. Eu sou É Empretec ótimo, também. né? É maravilhoso. É um um processo baita de programa. imersão muito grande nas suas competências. E aí você tem que desenhar o plano de 5 anos. E eu resolvi ser o ousadão e fiz um plano de 15 anos. Né? Hoje, olhando Pro digital já? Para minha carreira. Tá. Para minha carreira, assim. E hoje, olhando em perspectiva, é fácil ser profeta do passado, né? Eu sei que se eu tivesse me dado 10 anos, eu teria feito. Mas tudo bem. E ali eu pensei, assim, eu conversei com um professor, Gustavo Vilela, é um grande amigo até hoje, da consultoria de marca para a minha empresa. Então é ele que está reposicionando a nossa marca. E eu falei, cara, como é que você tem tantos bons clientes? Ele tinha uma agência bem em referência na cidade. Eu falei, eu dou aula. Ele falou, eu dou aula para ter cliente, eu não ganho dinheiro dando aula. Né? É difícil a gente conhecer um professor rico. Mas ele falou, cara, eu dou aula, porque as pessoas criam confiança em mim, me chamam, e aí eu atendo elas na minha agência. Eu falei, esse cabra é um gênio. E aí eu desenhei o plano e falei, caras, como é que eu vou chegar a atender grandes marcas? Eu quero atender as maiores marcas do Brasil. Falei, bom, eu preciso dar palestra
porque isso vai me colocar em vários eventos e aí as pessoas vão me conhecer, vão conhecer a minha competência. Eu quero ser professor de MBA, porque eu quero dar aula para executivo, né? Eu não teria paciência para dar aula na graduação. Eu precisava de alguém que já tivesse Realmente experiência precisa profissional paciência, e tal. te digo. Eu acho que é uma grande competência É você dar gostoso, aula mas para precisa de graduação, paciência. porque é a formação de base. Mas eu queria falar com executivos, então fazia sentido dar aula no MBA. Eu queria escrever um livro, era um sonho escrever um livro, e eu queria ser consultor de grandes empresas. Então, era toda uma construção de competência. Depois de muitos anos, na hora que eu cheguei aos 40, tive minha crise dos 40 anos, olhei para trás, fiz um processo terapêutico e entendi que era muito pelo ego. Eu precisava provar para mim que eu era bom. Eu não acreditava que eu era competente o suficiente. E nesse processo, o bom de ensinar é que você é obrigado a aprender para poder ensinar, e é obrigado a praticar aquilo que você diz para não ser uma fraude. Eu me desenvolvi muito. Então, como palestrante, eu desenvolvi N competências. Eu fui estudar stand-up comedy. Jura? Não sabia disso, Sim, não. Ó. sim, eu tenho dezenas de sketches decoradas. Por exemplo, eu vou abrir uma palestra, eu faço um processo de me colocar de forma humilde. Falei, gente, eu escrevi um livro, é best-seller no Brasil, é best-seller em Portugal, e a coisa boa de você escrever um livro é que todo mundo acha que depois de escrever um livro você é inteligente. Né? Então você mostra competência com humildade. E usa humor, usa sarcasmo para isso, que é uma ferramenta muito interessante poderosa, para atrair a atenção das pessoas. E aí me desenvolvi muito como palestrante. Tive a oportunidade de falar nos melhores eventos, no CMO Summit, no RD Summit, no Analytics Summit, em dezenas de eventos. O livro veio em 2016, muita gente dá o feedback, fala, o livro é muito fácil, muito gostoso de ler. Eu falo, eu não escrevi, eu falei. Eu dei um curso de 150 aulas, um aluno meu transcreveu, uma aluna minha revisou, um editor que é um grande amigo, que é o Paulo Macedo, editou o livro, a DVS acreditou no projeto, a gente lançou e deu muito certo. Né? E aí chegar nesses grandes clientes foi a consequência. 10 anos depois de ter iniciado esse processo, a gente começou a atender o mercado enterprise. Foram 2 grandes projetos. O primeiro, eu devo muito a Tayla Krivari, gosto de citar as pessoas nominalmente que fizeram diferença na minha carreira, que levou a gente para hotéis.com, e depois o Guilherme Rosolha, que levou a gente para Leroy Merlin. Né? Na hotéis.com a gente fez um projeto que durou 5 anos. Eu lembro, essa época a gente chegou a trabalhar trabalhou juntos. junto lá no R7, né? E é um projeto que depois virou uma diretriz global, foi levado para todos os países pelo hotéis.com. Leroy Merlin, a gente trabalhou quase 4 anos com eles, criamos 5.000 conteúdos. Eles moram na primeira posição do Google para várias buscas. Piso laminado, piso vinílico, rejunte, cimento queimado, um monte de coisa. Gerou um ROI enorme, assim, de mais de 80 vezes. E dali começaram outras empresas, né? Daí veio o Omie, daí veio o Magalu, Netshoes e tal. Então, hoje a gente é muito posicionado no mercado de capital aberto. Por quê? Porque existe um histórico de competência E na da ROI, realização. né? Você consegue medir. Muito, Você consegue né? Mas medir. veio disso. Eu criei esse plano de carreira e eu falei, cara, eu quero construir para isso. Então, hoje, quando eu vou dar mentoria para os alunos, eu falo, cara, tenha consistência, não pressa. Vai ser você fazer coisas boas recorrentemente que vai te levar para um lugar bom. Não tenta pegar os atalhos, porque o atalho vai deixar a lacuna e uma hora a lacuna vai te trair. E tem uma coisa que você fala, nessa sua fala, me traz a minha outra pergunta, que é consistência, né? Você sempre fala sobre consistência como estratégia para a marca, né? Mas é uma coisa que você traz de você, né? Você traz da sua vida. Esse aprendizado da consistência, ele veio de vários ambientes, assim. Eu sempre gostei muito de ler filosofia, eu tive um grande professor de filosofia no colegial, o Júnior, me abriu a paixão pelo assunto, especialmente pelo estoicismo, antes de ser moda. Antes de ser Antes de ser modinha. estoico e tatuar Memento Mori e ser moda. Aprendi muito sobre consistência ali. Minha avó fazia muitas leituras de autodesenvolvimento, ela já trabalhava com recursos humanos nos anos 70. Olha que legal. E ali, por influência dela, eu li Confúcio na adolescência. Olha que legal. Meu pai é um cara muito, muito cético. Me apresentou o Carl Sagan aos 17 anos. Li O Mundo Assombrado pelos Demônios, eu acho que é um dos livros que construiu a minha personalidade. As pessoas têm medo do título, né? Não é o livro do Stephen King. O subtítulo é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Né? O pensamento científico, o pensamento que pode ser falseado, que pode ser contraposto e tal.
E aí, dessas várias referências, eu fui construindo esse modelo de pensamento. No marketing, tem grandes profissionais que falam sobre a consistência, né? Seth Godin, tem grandes profissionais de branding, o Al Ries, né? Em posicionamento. Ele fala, cara, marketing é você dizer a mesma coisa 100 vezes, até que aquilo gruda na cabeça das pessoas. E aí, o que é o posicionamento? É a posição que você ocupa na mente do cliente. Isso depende de consistência na comunicação. Então, veio construído dessas experiências e veio construído de grandes profissionais, né? Inclusive brasileiros. Romeu Buzarello, que a gente estava elogiando antes de começar. A Marta Gabriel, que para mim é uma grande referência. Tem grandes profissionais no Brasil que escreveram grandes livros e todos eles falam sobre consistência. Aí, fugindo um pouco do roteiro que eu mesma criei, é bom que eu crio o roteiro, ele só tá na minha cabeça e só eu sei que eu tô fugindo dele, mas eu gosto é a lei do improviso. Né? E eu gosto de falar que eu tô fugindo do roteiro que eu criei, que ninguém sabe. Quando você fala de consistência, eu vejo uma coisa muito interessante. Você é empresário, empreendedor, né? Você trabalha para grandes empresas, capital aberto, mas como que você consegue fazer com que o cliente tenha a consistência? Porque eu tenho a percepção de que o brasileiro ele é um cara que quer resultado rápido, mágico e eficiente. E a persistência não é necessariamente, ela chega dessa forma, né? Eu acho que assim, é mais do que o brasileiro, é o ser humano. Ser humano. A gente tem ansiedade... Você tem clientes fora também, né? Não, mas não é nem pelos clientes. Eu acho que assim, é da essência humana, é do comportamento. A gente quer resultado rápido, né? Você leva 20 anos engordando, quer emagrecer em 3 meses. Isso. Né? Você passa 20 anos bebendo, quer deixar de beber em 1 semana. Né? O próprio Seth Godin, ele tem uma expressão muito legal que ele fala do mercado do atalho. As pessoas sempre vão querer o resultado mais rápido do que o possível. E aí, com os clientes, a gente trabalha muito um processo de aculturamento. Então, uma das coisas que a gente faz é entender que o nosso trabalho é técnico, mas é político. Logo que a gente começa um contrato, a gente leva um treinamento em company. Esses dias foi engraçado, a gente estava numa feira de e-commerce e uma cliente nossa estava lá e ela falou, Rafa, orça um treinamento desse para mim. Eu falei, Ju, isso é parte do teu contrato. Você tem direito ao treinamento, está embutido. Ela, eu nem sabia. Eu falei, então foi falha nossa na hora de vender o projeto para você. Eu falei, marca e vamos fazer. E aí o que a gente faz? Traz todo mundo para a mesa, né? Traz o marketing, mas traz TI, traz relações públicas, traz compliance, traz até o jurídico, se puder. E aí explica para todo mundo, olha, o que a gente vai fazer é isso, a gente precisa de vocês para isso, precisa de vocês para aquilo, precisa de vocês para aquilo, traz todo mundo para a mesa. Faz todo mundo se comprometer com o projeto. E aí o projeto começa gradualmente a sair. E existe o treinamento do ponto de vista de indicadores de sucesso. Né? Lá na roça, eu sou de Campinas, a gente fala KPI mesmo. Aqui na Vila Olímpia é chique, é KPI. KPIs. Você tem que justificar os 7 anos de FISC, né? Então tem que sofisticar KPIs. a coisa. Existem empresas muito maduras em termos de indicadores. Electrolux, no briefing de projeto, de orçamento, já trouxe para a gente as metas que deveriam ser alcançadas em 1 e 2 anos. Então você vê que é uma empresa nórdica. Ela não está pensando em 3 meses, ela está pensando em 24 meses. E trouxeram os indicadores que eles consideravam. E abriram para a crítica. Então, um dos indicadores ali, eu fiz um contraponto, falei, olha, eu olharia para isso desta forma e não dessa, ajeitamos aquilo, começamos o projeto. Outras empresas, a gente atende muito varejo, né? Netshoes, Magalu, já atendemos Americanas, várias outras. E existe essa pressão do varejo do resultado imediato. Americanas, quando a gente começou o projeto, estava 60 dias da Black Friday. É a data mais importante do ano para o varejo. Aí é aquela coisa, cara, temos que pôr no ar, Correria. vamos... O mercado de tecnologia tem uma impressão engraçada, você vai no modo Go Horse. Go Horse, né? isso aí. Senta o sarrafo e vambora, entregamos. Foi o melhor resultado possível? Foi o melhor resultado possível. Com outros clientes, por exemplo, o Magalu, a gente está indo para o 4º ano de relacionamento. A gente fez um planejamento de Black Friday, existe um compromisso interno da companhia e existiu o compromisso do nosso time em fazer. Fizemos uma excelente Black Friday 2024. Com a Electrolux, a gente fez um mega case com a Air Fryer, que é um dos equipamentos que eles mais vendem, né? A gente criou uma mega landing page, a gente levou uma tese para a diretoria, eles disseram que a tese era arriscada, e aí eu usei o capital social. Falei, confia.
confia que vai dar certo. Eu falei, na pior das hipóteses vai ser o melhor que a gente já tem. Mas na melhor das hipóteses vai ser 3 vezes o que a gente tem. E foi. Né? Batemos recorde de venda e, assim, foi lindo, assim. Bateu a meta de vendas e superou. Vendemos muito air fryer, virou um case para o varejo. Então, hoje, essa página é usada como referência por marcas de outros segmentos sobre o que precisa ser feito. E aí você fala, esse repertório saiu do zero? Não, esse repertório saiu lá da primeira landing page do Kindle da Amazon, que era maravilhosa. Saiu das landing pages do iPhone. A Apple sempre fez landing pages fantásticas. Uau, né? Experiência do usuário ótima, design maravilhoso, vídeo de produto, foto de produto, case de produto, exemplo de uso, depoimento de cliente, tudo em uma landing page. Você tem um livro numa landing page. E o mercado foi desaprendendo a fazer isso. Então, a gente foi resgatando isso com vários clientes. Sim, é verdade. Houve um desaprender, né? Houve um desaprender. Então, a gente consegue provar o resultado educando, né? Mostrando case, educando sobre métricas, levando treinamento, discutindo sobre o que é possível e assumindo risco. Existe uma coisa dentro do mercado que é a sua capacidade de assumir risco. Então, você tem que ser capaz de projetar o pior dos cenários, o cenário desejado e um cenário otimista. Todo mundo chega e quer vender o cenário otimista. A gente chega com o pior deles, ancora para baixo, e fala, se der errado, vai chegar nisso aqui. Mas pode chegar nisso, e se a gente tiver certo, vai chegar lá. E você tem que estar disposto a estar errado. Né? Existem vezes em que a coisa não vai. Ou por um contexto de mercado, ou porque uma implementação não foi boa, ou porque fatores aleatórios do universo acontecem. Você fez o Content Experience. E você mostrou que conteúdo ele pode ser técnico, profundo, aplicável, envolvente, surpreendente. O que um evento como esse traz e revela de maturidade do mercado de marketing brasileiro? Porque não é evento para xereta. Não, a gente inclusive escolheu fazer o evento por conta de uma lacuna. Né? Como profissional de marketing e analista de comportamento, não do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista marqueteiro. Porque existe a profissão analista de comportamento. O meu filho é uma criança atípica e ele tem uma analista de comportamento. Então, assim, eu não tenho competência para fazer aquilo. Né? A minha análise é do ponto de vista de marketing. A gente entendeu muita reclamação no mercado sobre a qualidade dos eventos. Né? Grandes eventos que sempre tiveram uma reputação de ter uma curadoria premium, começando a fazer bobagens do tipo vender palestra para patrocinador, chamar influenciador para fazer historinha de sucesso, né? Muito storytelling no palco de gente que não tem entrega. E as pessoas, aquelas que têm inteligência e percepção, começam a reclamar. E como eu estou muito em evento, eu sou rato de evento, parte do meu trabalho é estar em eventos. E eu já fui sócio de eventos, já fui sócio para evento para 4, 5 mil pessoas, tenho experiência nisso. A primeira convenção de conteúdo no Brasil fui eu que fiz, que foi a Conferência de Marketing de Conteúdo de 2015. Helena palestrou lá. Falei, cara, tá na hora de eu ocupar esse espaço. Né? Esse espaço de marketing de conteúdo é nosso no Brasil. Falei, a primeira palestra de marketing de conteúdo na história foi minha, em maio de 2011. Falei, a gente vai ocupar esse espaço e a gente vai fazer uma curadoria blindada. Só vai ter no palco gente que tem experiência prática, que sabe ensinar, que tem case, que é respeitado no mercado, e aí eu tenho o privilégio, eu ia falar sorte, mas eu refraseei, o privilégio de conhecer essas pessoas pessoalmente. Algumas eu conheci no palco, né? Bruno Rodrigues, o Bruno é um gênio, ele está no 6º livro, agora sobre UX. Eu li o livro dele de Webwriting do ano 2000. Eu lia o Bruno no Web Insider, né? Sim, é um cara que eu tinha uma admiração gigantesca, a gente nunca tinha se conhecido. E aí conheci ele no evento e falei, cara, o cara estava no nosso palco. Então, o evento ele tem essa missão. Pegar essas pessoas que têm o objetivo de fazer coisas bem feitas, que têm uma preocupação de profundidade, de qualidade, de conexão com as pessoas, com os clientes, e mostrar para essas pessoas o que está sendo feito de melhor no mercado. Então a gente teve, por exemplo, o Marden Raveson, que é gerente de SEO da Magalu, e a Maristela Mendonça, que é a diretora de portfólio. A Maris contou a história da Lu, do Magalu, e o Marden contou como a gente aplica isso no blog da Lu. Foi um tremendo case. A Irit Pisa, que é gerente Latam de e-commerce da Electrolux, contou o case da Electrolux. Levou número de crescimento e tal, e o pessoal da Whirlpool estava lá.
no auditório, né? Legal. Então, assim, fizeram pergunta para ela, rolou um debate. Então, você fala, é um ambiente civilizado, em que uma marca pode estar no palco, o concorrente está na plateia, eles conversam entre si, e isso é feito de uma forma civilizada. Então, era criar esse ambiente, né? E a gente levou para lá 60 marcas de capital aberto, a gente levou mais 12 grandes marcas nacionais, algumas internacionais, profissionais que são tomadores de decisão. Então, eu fiquei muito feliz de ter realizado isso e falar, cara, existe espaço ainda para conteúdo bom no mercado, né? E alguém tem que ocupar esse espaço. E um evento é um negócio. Sim. Então, eu entendo que um grande evento precisa flexibilizar algumas coisas para atrair público, para vender ingresso, para atrair patrocinador. Aquilo é um negócio. Só que do ponto de vista da audiência que paga para estar lá, as pessoas têm uma demanda de conteúdo raiz. E assim eu falei, cara, eu vou ocupar esse espaço. Eu Veio odeio daí. eventos sem conteúdo. Ou evento que acaba vendendo palestra, evento que é só merchan. Você fala, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu gosto de respeitar o tempo e a atenção das pessoas, assim, né? Falar, cara, essa pessoa parou 2 dias da vida dela para ouvir essas pessoas. Então, existiu uma curadoria e uma reunião com cada palestrante para brifar exatamente o que a gente queria. Então, o cara não levou uma palestra padrão, que ele já deu 200 vezes na vida. Ele fez uma palestra específica para aquele evento. Cara, isso tem muito valor. Isso é respeito pelas pessoas que estão ali para ouvir. Quando você fala em multicanalidade, né? Hoje as marcas estão em muitos lugares, elas têm que estar distribuídas em muitos lugares. Agora o Google passou a indexar Instagram, né? É engraçado, as pessoas estão falando disso agora, mas está rolando há meses. Desde o ano passado, né? Eu acho. Desde o ano passado. Não é que novo. agora, não sei porquê, talvez tenha ficado mais evidente. Eu acho que saiu algum press release e aí... Sabe o que eu acho? É que aí é tudo dentro da mesma pergunta. Como a busca tá com o AI Search lá, sei lá como chama, já resume um monte de link ali em cima e não aparece. Talvez os Instagrams estão aparecendo mais nas posições mais altas e isso tornou-se perceptível. Guessing, total, tá? Mas acho que é isso. Porque eles estão agrupando os links fortes ali em cima. Penso que é um problema de calibragem do algoritmo do Google. Ainda o Google, falta, em vários momentos, ele calibra para mais e para menos. E às vezes ele faz isso intencionalmente para prejudicar alguém. Sim, sim. Quando o Google Shopping veio para o Brasil, houve uma calibragem em cima do Buscapé. E o Buscapé evaporou dos resultados. Sumiu. Há uns 2 anos, eles fizeram uma calibragem que deu muita visibilidade para o TikTok. E o TikTok, do ponto de vista mercadológico, é uma ameaça para o Google. Eu não entendo qual foi a lógica. Lá atrás, 2012, 2013, houve uma época em que o Twitter aparecia. Você tweetava e em questão de minutos o seu tweet estava indexado no Google. Recentemente houve uma calibragem que deu muito peso para Reddit, por exemplo. Sim. Né? Deu muito peso para Quora, deu peso para alguns sites que não tinham tanta visibilidade. Que mal apareciam. Então o Instagram é um domínio de muita reputação, né? Muita gente linka para o Instagram, por razões óbvias. E aí ele acaba tendo uma visibilidade muito grande. E aí a cada update eles vão calibrando isso para diminuir, para dar o devido peso para essa visibilidade. Mas do ponto de vista mercadológico, competitivo, não faz sentido para o Google dar tanta visibilidade para concorrente. Não. E nesse mundo da IA, como que o cliente se posiciona nessa multicanalidade toda? É uma questão apenas técnica ou ele vai ter que ter uma intenção? Ele tem que ter uma intenção. Qual foi o ponto que eu defendi lá na palestra do CMO Summit? O comportamento de busca ele existe em todos os ambientes digitais. Né? Saiu aquela notícia distorcida uns 3 para 4 anos atrás de que 40% da geração Z busca mais no TikTok do que no Google. É uma distorção estatística. Né? Não faz sentido nenhum. Foi um teste feito com 30, 40 pessoas numa grande cidade dos Estados Unidos para uma tarefa específica, busque um restaurante. E naquele grupo de controle se observou que 40% desses jovens buscaram um restaurante no TikTok e não no Google. E aí as pessoas generalizam e levam isso como se fosse uma estatística global. Tem uma pesquisa que me mandaram no Instagram ontem, uma pesquisa séria, feita com 9.000 usuários, que perguntou para a geração Z, quando você vai buscar alguma coisa, onde você vai primeiro? 71% Google, 49% TikTok. Então, assim, os dados nunca mentem, mas as pessoas preferem a narrativa do que os dados. Mas vamos voltar para a tua pergunta. Mesmo.
Então elas vão buscar em guias locais. Eu preciso achar um restaurante, eu posso buscar no Yelp, eu podia buscar antigamente no Foursquare, eu posso buscar no Google Maps, eu posso buscar na Apple Maps, eu posso buscar em vários ambientes guias locais. Eu vou buscar um médico, eu posso ir para o Doctoralia, eu posso ir para o Google, eu posso ir para outros canais de recomendação. Então esse comportamento de busca, ele existe. O pessoal fala, tem coisas que são mais buscadas no TikTok do que no Google, mas é óbvio. Alguém vai buscar Audi, BMW, maquiagem. Você vai buscar mais no TikTok e no Instagram do que no Google. Né? O resultado que você quer ver é um vídeo sobre aquilo. Você quer ver a experiência, você quer ver o carro, você quer ver só você olhar o comportamento das pessoas, a make, resposta é óbvia. Né? Então, essa busca ela vai existir em todos os canais. E se existe busca, existem formas de você otimizar a busca. Se você entender quais são as palavras, quais são as hashtags, o que está dando mais retenção, o que está gerando mais comentário, você pode fazer isso dentro de busca em social, você pode fazer isso dentro de busca local, você pode fazer isso dentro de busca tradicional, Google, Bing e similares, e você pode fazer isso dentro da IA. Então você precisa entender que a tarefa que a pessoa executa no Google é diferente da tarefa que ela executa na IA. E o que ela vai solicitar nesses ambientes é complementar, não é concorrente. E eu sempre trago o exemplo do TikTok versus Instagram para ilustrar isso. Né? A gente ouviu nos últimos 5 anos um monte de profeta do apocalipse dizendo que o TikTok ia matar o Instagram. O Instagram continuou crescendo. Ele ainda é maior do que o TikTok. Mas o TikTok também cresceu. Ou seja, esse tempo foi roubado de outras coisas. Mas uma coisa não matou a outra. O crescimento do ChatGPT não é uma ameaça ao Google. Se o tráfego do Google está diminuindo, não é por causa do ChatGPT. É porque o próprio Google está respondendo com o AI Overview e daqui a algumas semanas chega no Brasil o AI Mode. Proporcionalmente, você tem 250 milhões de pessoas por mês no Brasil visitando o Google e 4 milhões no ChatGPT. Não tem como 4 milhões estarem derrubando o tráfego de 250. É o próprio Google que está retendo esse tráfego. Ele mudou a forma de funcionamento. A métrica de sucesso do Google anos atrás era quanto menos tempo o usuário passa no Google, melhor o resultado que a gente entregou. A partir do momento que a internet vira um monte de jardim murado e você quer reter o tráfego dentro da sua plataforma, o LinkedIn faz isso, foi o Facebook que começou com isso, o YouTube faz isso. Você não quer dar link para a pessoa ir embora. Para ela ir embora, o anunciante tem que comprar mídia. Isso. Então eu estou vendendo esse clique. O Google entrou no mesmo jogo. Ele falou, peraí, já que o modelo de negócio está mudando de um mecanismo de respostas, né, de um mecanismo de pesquisa para um mecanismo de respostas, então eu vou reter esse usuário aqui dentro. Por quê? Porque eu maximizo a possibilidade dele clicar em anúncios. E aí eu maximizo receita. São empresas de capital aberto, a principal métrica de avaliação da ação é receita. Todo mundo roda Google. E aí o que você tem que entender? Quais são as tarefas que o seu cliente vai fazer no Google? Quais são as tarefas que ele vai fazer na IA? Então, no Google, ele vai pesquisar determinadas coisas. Na IA, ele vai fazer outras. Tarefas que são desgastantes do ponto de vista cognitivo, ele vai usar a IA para economizar energia. Sim. Então, a gente está saindo da era da informação para a era da conveniência. Eu quero comparar diferentes produtos. Eu vou escolher um tablet. Então, eu vou perguntar para ele, na faixa de preço de 3 a 4 mil reais, qual é o melhor tablet que eu deveria comprar? Ele vai trazer lá o da Positivo, o da Apple, o da Samsung. Esse tem tanto de processamento, esse tem tanto de memória, esse tem compatibilidade com aquilo. Avalia para mim qual tem maior duração de bateria, porque eu passo muito tempo na estrada. Ele já vai comparar isso para você. Então você teria que no Google clicar em 3 links, um por um, olhar, comparar e coisa e tal. Você teria que olhar, por exemplo, um review do Tech Tudo ou do Tech Mundo ou whatever. Então, assim, muito esforço cognitivo. O cérebro humano é uma máquina de economizar energia. Sim. 20% das calorias que a gente queima por dia são queimadas no cérebro, né? Não dá pra dizer que pensar emagrece. Também não é o caso. Seria ótimo. Eu e você, a gente ia estar, fininho. Ia estar magrelinho. Mas ele é uma máquina de sobrevivência. Ele quer maximizar a sua possibilidade de sobreviver e reproduzir a espécie. Então, o que ele vai fazer? Diminuir o esforço cognitivo e buscar atalhos. Qual que é o grande atalho que a IA oferece hoje? Tudo que me dá trabalho eu mando ela fazer. Então, essa é uma mudança de comportamento gradual que vai acontecer,
pessoas com mais treinamento, com mais acesso à informação, com mais facilidade de uso de tecnologia, estão migrando determinadas tarefas para lá. Não significa que elas estão abandonando o Google. Elas vão fazer as duas coisas. Eu ainda recomendo que façam as duas coisas, pelo menos para checagem de coisas. E o próprio tal. Google tem a IA dele, né? Ele tem Sim. o IA Overview, que faz o resumo na mesma linha do que o Perplexity, por exemplo, faz. Ele tem o AI Mode, que é um outro tipo de LLM, Tô curiosíssima por cima. que é bastante eficiente. Ele tem o Gemini para as tarefas, que é uma outra linha também de IA. São lógicas de programação e de LLM diferentes, são até hardwares diferentes, porque são tarefas diferentes que são executadas. Olhando para o futuro das buscas, como é que você enxerga o papel da IA nessa entrega de resultados? Você acha que vai haver alguma hora que tudo pode estar integrado? Ou Em grande parte já está. O que acontece é que a gente tem tecnologias com graus de maturidade diferentes. Por exemplo, Siri e Alexa. Quando foram lançadas, teve esse, para usar um termo bem antigo, né, frenesi. teve esse Teve esse frenesi? deslumbre. Nossa, agora eu posso perguntar qualquer coisa para Siri, só que ela não consegue te responder. Né? E é E tem pra sacanagem porque Alexa. sempre botam o nome de mulher. É. Né? E agora as IAs têm tudo nome de homem. É o Claude, o Gemini. Eu falo, é uma puta sacanagem isso aí. Mas a Alexa, por exemplo, eu pergunto as horas, ela acerta. Eu pergunto a temperatura, ela acerta. Eu falo, toque AC/DC. Aí ela, tocando sucessos de Calypso. Eu falo, meu Deus do céu, a Siri é a mesma coisa. Então essas tecnologias ainda existem e elas estão defasadas em termos de o dia que maturidade eu- com as novas. O dia que eu aprendi aqui com o Júlio, que faz o podcast comigo, a gente fazia Alexas lá na Record. O dia que eu aprendi que a gente tinha que ensinar exatamente como ela tinha que falar, como responder, a gente fez várias, mas assim, as primeiras foram uma prova de fogo para ensinar aquela bicha a aprender, viu? Porque olha, É a Alexa trabalhoso. é. Quando eu vejo O pessoas dia que a falando gente falava bobagens, que a Alexa tipo, não era inteligente, todo mundo ficava olhando pra gente com uma cara de esses dois são malucos. Não, ela não é inteligente, ela dá trabalho, Não, inclusive. porque inteligência depende de cognição. É. E nenhuma tecnologia existente hoje tem cognição. Elas são tecnologias matemáticas, estatísticas. E esse é um grande problema de entendimento, Isso. né? Que vem da antropoformização. A gente antropoformiza as coisas. A gente dá características humanas para objetos. Então você vê uma tomada, tem 2 buraquinhos e um aqui, você vê um rostinho. Né? Você pega uma madeira e fala, nossa, isso aqui parece um cachorrinho. Olha uma nuvem, parece um ursinho. A gente dá características de animais ou de seres humanos. Então, quando a gente fala, o Google aprende, o Google gosta de resultado assim, o ChatGPT pensa desse jeito. Não, nada disso acontece. Né? Não é dessa forma que a coisa funciona. Mas voltando na tua pergunta sobre as buscas. As pessoas vão buscar informações dentro de todas essas plataformas de forma conveniente. O Spotify, ele tem o algoritmo dele e ele tem uma otimização desse algoritmo com machine learning. Então, isso é um tipo de IA. A Amazon usa IA para sugestão de produto Sim. desde 2000 e qualquer coisa. Ela que faz. já era chamada de Web 3.0. Ela faz prescritiva há séculos. Vamos supor, né? Vamos pegar um exemplo ótimo. Eu e você ouvimos Ozzy Osbourne. E aí eu vou lá e compro um microfone de podcast. Você vai lá e compra o mesmo microfone de podcast ou um da mesma marca. Aí amanhã eu vou e compro uma máquina de café. O que ela vai fazer? Ela vai buscar coincidências nos grupos de usuário. Ela vai falar, olha, a Aline compra microfone da mesma marca, compra o mesmo álbum do Ozzy, talvez ela vá gostar da mesma máquina de café. Ela te sugere. Aí você vai lá e compra a máquina de café. Ela, opa, temos um match. Tudo que esse grupo de usuário aqui comprar, eu vou sugerir para esse outro grupo de usuário. Isso é um mecanismo de machine learning, Sim. né? Isso é feito E é super antigo. quase 2 décadas pela Amazon. Isso é IA. Só que as pessoas não viam, não estava declarado na interface que tem IA. Por exemplo, eu não me dou com o Spotify. Ele só me sugere coisas que eu odeio. Mas eu amo o algoritmo do YouTube. Ele me apresentou, por exemplo, o Teskey Brothers, que eu jamais teria descoberto, foi a banda que eu mais ouvi em 2021. Né? Esses dias eu entrei lá e eu falei, nossa, tô com saudade de ouvir alguma coisa do Ozzy. Foi pouco antes do Ozzy falecer. E aí ele trouxe Goodbye to Romance.
Eu falei, caraca, cara, como é que ele adivinhou que eu queria ouvir isso? Né? O algoritmo está muito calibrado pelo uso. Eu devo ter, sei lá, milhares de horas ouvindo Sim. YouTube, ele aprendendo com o meu comportamento. Então, tudo isso é IA, e aí quando eu busco alguma coisa no YouTube, ele está aprendendo sobre mim, me comparando com outros usuários, e falando, olha, essas outras pessoas aqui que parecem o Rafael ouvem Task Brothers, deixa eu sugerir isso para ele. Né? E aí isso acontece, você fala, nossa, cara, isso tudo é IA, isso tudo é busca, só que você tem a busca ativa, e aí você começou das primeiras falas que você fez do preditivo, né? O que é esse preditivo? Também é uma ferramenta É uma estatística. ferramenta estatística. Se essas pessoas estão se comportando assim, eu vou oferecer para as outras e eu prevejo uma taxa de sucesso em cima disso. Eu consigo vender anúncio para isso, prevendo quantas pessoas vão comprar aquele produto, vão assinar aquela coisa, enfim. A primeira coisa que eu também sempre faço é desmistificar. Gente, aqui, ó, não é tão inteligente, isso aqui já existia, agora isso aqui, ela só gera conteúdo, assim, assado, tarará. Mas você fez um estudo sobre visibilidade, né, em mecanismos de IA, Eu consumi alguns, a gente está fazendo o nosso primeiro agora. mostrando essa questão dos fundamentos de SEO em citações, né? Isso. Agora você falou que está fazendo o seu. Você já tem um caminho de como transformar isso para marcas? Tenho. Tenho. Te dar um presente. Muito obrigada. Meu livro. Tem 9 anos de Obrigada. idade esse garoto, ele é um ano mais novo que meu filho. Que Ele acabou não de é fazer da 10. IA. Não, ele foi 100% Muito escrito obrigada. na unha, né? Na verdade, ele foi falado e transcrito. E ele é um livro sobre fundamentos. Muitas das coisas que eu ensino nesse livro é o que agora as pessoas estão criando um monte de novos acrônimos, né? Então, o SEO é um acrônimo de Search Engine Optimization, né? Otimização para motores de busca, numa tradução tosca. Aí agora estão criando outros termos. Milhares. Search Experience Optimization, que fica XXO, né? Então parece sexo em português. Você já viu? Você tem o GEO, GEO. Generative Engine Optimization. O Tem AIO. outro que é o Generative Experience Optimization. Tem o AIO, Artificial Intelligence Optimization. Você tem um monte de acrônimos. O que a IA faz? Ela entrega conveniência. Então ela resume a partir de uma base grande. Primeira coisa, você tem que produzir muito. As pessoas entraram, por consequência do SEO, no modo preguiça de produção de conteúdo. Então você produzia conteúdo orientado para a palavra-chave para você aparecer no Google. Porque 60% do tráfego de referência da internet nos últimos 10 anos era gerado pelo Google. Então era o melhor lugar para você gerar tráfego orgânico na internet. Aí o Google tinha lá as pessoas também perguntam, né? O People Also Ask, que a gente chama de PAA. Que todo mundo fazia? Tem plugins que fazem isso. Você botava uma palavra-chave, ele buscava 20 perguntas, você cria uma FAQ preguiçosa e Com aquilo responde tudo. em 2 parágrafos e publica um monte de conteúdo e o Google te dava tráfego por conta disso. Então a gente viciou as pessoas dando uma cocaína de curto prazo para elas. Eu faço conteúdo preguiçoso, eu recebo tráfego do Google, everything is working. E agora esse jogo mudou. Agora você precisa entender a dúvida real do usuário, o problema que ele precisa resolver, mapear a jornada. Esta dúvida veio depois de qual e ela vem antes de qual. E que é o processo que a gente usa no Web Estratégica desde sempre. Eu mapeio a jornada e eu crio o conteúdo que ajuda as pessoas a comprarem. Então eu sei que se o cara fez essa busca, ele está com esse conjunto de dúvidas. Se ele consumir esse conteúdo, eu dou 2 para ele consumir na sequência. Se ele vier para o A, ele vai para esse outro. Se ele vier para o B, ele vai para aquele outro. Eu vou ajudando ele a progredir na jornada. E aí, a hora que ele está pronto para comprar, eu levo ele para a página de geração de lead, de assinatura do software ou de compra no e-commerce. O que a IA precisa é justamente dessa jornada. Só que existe um mecanismo dentro do Google agora que é o Query Fan-Out. Você coloca uma query, por exemplo, quais são os melhores restaurantes para casal em Nova York? E ele vai dividir essa query em várias outras que viriam depois. Pensa que ele tem histórico de busca do mundo inteiro nos últimos 30 anos. 28, mas ok. Aí ele vai buscar melhores restaurantes em Nova York a céu aberto. Melhores restaurantes italianos em Nova York. Melhores restaurantes franceses em Nova York. Melhores restaurantes a céu aberto em Nova York. Melhores restaurantes românticos. Melhores restaurantes onde tira foto. Melhores restaurantes perto do metrô. Aí ele vai zipar tudo isso, resumir e te entregar um guia. E aí tem, olha,
Para um casal que gosta de comida italiana, esses são os 3 melhores restaurantes. Se você gosta de comida francesa, são esses 3. Se você quer perto do metrô em tal região, busque esses daqui. Se você quer tirar fotos para postar no seu Instagram, porque você é um influenciador e fica dependendo de aprovação social dos outros, vá nesses daqui. Pum, ele já trouxe todo o resumo. Então, qual é o conteúdo que eu tenho que fazer? Nos meus conteúdos, eu tenho que ter multimídia, porque a IA consome multimídia, ela consome infográfico, ela transcreve vídeo, eu ia falar gosta, né, antropomorfizando. Ela utiliza tabelas comparativas, né? Ela é uma lógica de consumir, resumir, entregando conveniência. Então eu tenho que ter o conteúdo original grande e diverso para que ela possa resumir, e aí a pessoa, ao querer se aprofundar, clica no seu link e chega lá. O processo de criação se tornou mais amplo e mais profundo. Onde é que eu tenho que entender? No comportamento. Qual é o problema que aquela pessoa está querendo resolver? Reservar uma passagem? Então eu tenho que ajudar ela a escolher a melhor época para viajar, por exemplo. Escolher um hotel, ela quer o melhor hotel, ela quer o inclusive, ela quer o mais barato, ela quer para casal, ela quer com crianças. Então eu tenho que, dentro do meu conteúdo, organizar conteúdos que falem com todos esses públicos, para que a IA venha e resuma. E essa treta do resumo, eu gosto muito de um cartunista americano que chama Tom Fishburne. E um dos últimos cartoons dele, ele brinca com isso, né? Tem duas pessoas conversando no primeiro quadro, e um fala, olha só, eu dei esse tópico para a IA e pedi para ela escrever um e-mail super completo para mim. Aí no segundo quadro, a pessoa assim, eu recebi esse e-mail enorme e pedi para a IA resumir em um tópico para mim. Então virou isso, né? Isso que é uma coisa que eu ia te falar agora, né? Tanta variável e possibilidade, né? Que é só tomar cuidado para não usar a IA para fazer tudo isso de um jeito preguiçoso também, né? Conteúdos relevantes, modo já preguiça. Está acontecendo. Então, todos esses acrônimos, GEO, AIO, SXO, Search Everywhere Optimization, blá, 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 tudo isso, todas as dicas, né? Cara, eu corto um dedo se isso não for verdade. Elas são SEO raiz. Então, escreva parágrafos curtos que sejam fáceis da IA entender e resumir. Cara, isso a gente já tinha que fazer para as pessoas. Faça tabelas comparativas que ajudem a entender o conteúdo de forma resumida. Isso a gente já tinha que fazer. Ilustre conceitos complexos de forma que essa ilustração possa ser citada pela IA. Use multimídia. Cara, era tudo que a gente já falava, que está escrito aqui, que o Steve Krug escreveu e Não Me Faça Pensar em 2000. Né? Já se falava isso. É o que o Seth Godin escreveu em Marketing de Permissão em 1998. Só que agora, com um rótulo novo, né? Com um embrulho mais sofisticado para as pessoas pagarem mais caro pela mesma coisa. É tanta letrinha. Acho que deve ter, você falou, umas 5, 6 siglas para designar a mesma coisa. Num grupo de SEO esses dias, mandaram uma tabelinha com as 6 siglas, e aí o que cada uma delas significava e quais eram os outputs. E aí nos outputs era tudo, faça o conteúdo assim, faça o conteúdo não sei o quê, faça conteúdo assim, faça conteúdo assim. Aí eu falei, ótimo, finalmente as pessoas estão entendendo que você tem que fazer um conteúdo bom, aprofundado, orientado para o problema das pessoas, que resolva dores, desejos, necessidades, e que se esse conteúdo realmente for bom, estiver num site com uma boa reputação, a IA vai citar você. Nossa, descobrimos o óbvio em 2025. Voltamos ao início, né? Você acha, no longo prazo, que a IA é uma ameaça ou um acelerador para as estratégias de SEO e marketing digital, marketing de conteúdo? É um acelerador, é uma ferramenta muito boa. Tem muito guru de Instagram falando, a IA não é só uma ferramenta, ela é uma mudança nas premissas e não sei o quê. Sim, as próximas fases que a gente vai viver, sim, como a fase agêntica. Né? O próprio case da Unilever já mostra muito isso. Ela fala, hoje a gente cria marcas para estar no coração das pessoas. Daqui para frente, a gente tem que olhar para marcas que estejam no coração das pessoas e que os agentes consigam recomendar. Tem uma pesquisa da Troiano, que foi lançada faz poucos meses, e a Cecília Troiano palestrou sobre essa pesquisa lá no CMO Summit. No ano 2000, 25 anos atrás, 8% dos consumidores tinham marcas do coração. Não interessa o quanto custa, eles estavam dispostos a pagar. 25 anos depois, 3% dos consumidores estão dispostos. Praticamente 3 vezes menos. O que a gente tem nesse tempo? Um cenário de comoditização. Todas as marcas estão muito mais parecidas. 20 anos atrás, você olhava e falava Ferrari, alto desempenho.
né? Porsche, alto desempenho sem custar sua alma. Volvo, carro seguro. Audi, 4x4. Cada marca tinha sua atribuição. Hoje é tudo igual. Todas as marcas são a mesma coisa. Todas as marcas são seguras, têm alto desempenho, são esportivas, têm status. Não tem mais reconhecimento, não tem mais diferenciação. Aí vem a Jaguar e joga aquela pá de cal em cima, né? Aí o CEO é demitido, ninguém sabe por quê. Então, a IA ela é um grande acelerador disso. Porque antes você olhava predominantemente para um canal. Todo mundo falava Google. Porque o Google tinha 97% de market share e ele gerava 60% do tráfego da internet. Ou seja, se eu olhar para o Google, na pior das hipóteses, eu estou acertando 60%. Né? Hoje, não. Hoje você tem que olhar para as buscas dentro do YouTube. Você tem que olhar para as buscas no TikTok e no Instagram. Você tem que fazer uma legenda decentemente feita no seu Instagram para ela aparecer no Google. E olha como é contraditório o comportamento do mercado, né? Todo mundo falando que as pessoas agora buscam em outros lugares, elas buscam no TikTok, elas buscam não sei o quê. Saiu essa feature aí, essa funcionalidade de que o conteúdo do Instagram podia aparecer no Google, todos os Instagramers falando de como fazer o seu conteúdo aparecer no Google. Então, assim, você tem a narrativa de o Google morreu e agora é todo ChatGPT, e aí você vai ver as pessoas estão olhando para o Google porque o Google é o maior gerador de tráfego da internet. Continua entregando. Então a IA é uma ferramenta para você diversificar tudo isso. Então ela facilita você monitorar os resultados, ela facilita você analisar o desempenho. Antes você tinha que contratar um monte de ferramentas para analisar desempenho. O MLabs para publicar e pegar os relatórios, o Reportei para ver os relatórios, o Hootsuite para ver as tendências, o não sei o que para não sei o que lá. Você tinha que ter um monte de ferramenta. Hoje você consegue baixar o relatório que a própria Meta te dá, baixar o relatório do TikTok, baixar o seu Google Analytics, jogar para lá e fazer perguntas em modo conversacional, né? O Conversational Analytics. Né? Quais foram os posts que deram mais engajamento em comentários? Quais são os usuários que mais interagem com a nossa marca? Baseado nas regiões geográficas, na idade do público e no engajamento, quais são os perfis de conteúdo que eu deveria produzir mais? Analise o perfil dos meus concorrentes e me traga tal informação. Qual era o trabalho do analista? Analisar. O que a gente veio vendo nas últimas 4 décadas? Eu posso falar das 4 porque são as que eu estou vivo. Né? Muito provavelmente já acontecia antes. As pessoas com cada vez menos poder de análise, com menos capacidade científica. Sim. Né? Não sabe o básico. Vê além do óbvio. Não sabe o básico de estatística. Não, e quando você a diferença dá uma de média e mediana. A pessoa fica em pânico. Você vai conversar com um profissional de marketing recém-formado, ele não sabe o que é curva ABC. Não sabe. Né? Ele não sabe o que é Pareto, o que é BCG. Falar, capaz não sabe o que é Pareto, né? Ele falou, cara, é o básico do básico, você tem que saber para estar vivo, né? Mas o analista não sabe fazer. Então, esse trabalho muito básico, a IA vai substituir, vai acelerar e vai potencializar. Só que aí qual que é o trabalho humano? E aí é o grande problema que a gente vai enfrentar nessa próxima década. O humano deve tomar decisões. O trabalho dele é esse. Só que toda essa fase agêntica vem com a narrativa e o discurso de que a IA vai tomar decisões por você. Então você está delegando toda a sua vida para algo que não raciocina, que não tem os seus valores, não tem o seu contexto. Um grande problema na LLM é justamente o lack of context, né? A falta de contexto. E você não dá contexto com um prompt, precisa um pouquinho mais do que isso, um cérebro. E as pessoas estão terceirizando essas decisões. Só que isso já acontece, é só olhar para o comportamento. Né? As pessoas não escolhem mais as músicas que elas querem ouvir. Ela entra no Spotify e bota lá a 100 mais. Então ela terceiriza o gosto musical. Ela não escolhe mais o que ela quer comer. Ela pede para a IA montar uma dieta para ela ou ela contrata um nutricionista que escolhe o que ela tem que comer. Ela não escolhe mais um monte de coisas. Né? Ela está vivendo baseado no que os influencers estão dizendo que ela tem que fazer. A roupa que ela tem que vestir, mas as pessoas sempre quiseram usar a roupa da moda. Né? Ela não escolhe mais o carro que ela quer comprar. Porque os carros hoje são todos iguais, é tudo sem gosto, né? Carro, tudo genérico. Então, esse é o grande desafio da próxima década. Pessoas capazes de tomar decisão a partir do output da IA. Eu uso IA como ferramenta, por exemplo, na pesquisa da minha newsletter. Eu treinei um Grok, e eu me dou melhor com o Grok do que com o ChatGPT. Eu acho o ChatGPT fofo demais. Pra mim ele não é nada fofo, eu proibi ele de ser fofo. Enfim, eu gosto de coisas mais pragmáticas. Mas ele alucina
Ele toma LSD no café da manhã, né? O Grok é doidão. O Gemini não funciona para mim. Como assistente de pesquisa, eu tenho... mas uso Deep Research, uso não sei o quê. Para a forma como eu uso, não me ajudou. O ChatGPT me ajudava, mas o Grok me resolveu. Só que todos os dados que eu peço para ele trazer, eu verifico 2 vezes. Porque 60% das vezes ele alucina. Vou dar um exemplo. Eu escrevi uma newsletter sobre a necessidade de validação social. Por que as pessoas se expõem tanto em rede social? Porque elas querem receber likes e se sentir amadas. E aí ele me trouxe uma estatística dizendo que 49% das pessoas compravam a partir de recomendação de influencers em redes sociais. Pesquisa da McKinsey, intitulada assim, de 2021. 2023, sei lá. Falei, A outra aba no Chrome, título da pesquisa, não acha. Dado da McKinsey de tal coisa de 2023, não acha. A citação em si que ele trouxe, não acha. Voltei para ele e falei, Grok, seu animal, da onde você tirou esse dado? Não, veja bem, isso é um resumo baseado em tal pesquisa e tal. Falei, tá, me dá o link da pesquisa. Ele, você pode encontrar a pesquisa acessando o site da McKinsey, vai em pesquisas e não sei o que, não sei o que. Não existia. Não existe. Quando eles respondem isso é porque estão alucinados. Teve uma outra que foi um barato. Eu pedi para ele gerar um exemplo a partir de uma teoria que pudesse exemplificar a aplicação daquela teoria. E aí ele veio. Para tal canal você pode fazer tal coisa, para tal canal você pode fazer tal coisa, e Stuart Little... Não. Oi? What? Grok, que diabos é Stuart Little? Me desculpe, eu deveria ter dito geração de leads. Então, assim, a hora que você olha o que está por trás da tecnologia, né, a estatística vetorial, você entende como aquele erro aconteceu. Mas a maioria das pessoas teria dado Ctrl+C, Ctrl+V e segue o jogo. É o que eu acho. Acho que a gente vai ainda passar por muita coisa ruim até chegar no momento bom, né? O platô da produtividade. Então agora a gente está vivendo o auge do hype. Eu gosto de fazer a comparação, por exemplo, com computação na nuvem. O presidente da Oracle, em 2013, mais ou menos, ele deu uma palestra muito divertida que ele falava que a computação na nuvem lá era sexo na adolescência. Ninguém nunca fez, ninguém sabe como faz, todo mundo diz que está fazendo, eu vou dizer que faço também. Pula 12 anos no tempo, tudo nosso está na nuvem. Nossas músicas estão no YouTube, Spotify, nossos e-mails estão no Gmail, tudo está na nuvem. Você não fala mais da nuvem, ela está embutida no nosso dia a dia. O que está escrito aqui não está num papel, está na nuvem. Né? Tudo está na nuvem. A IA agora é isso. Agora ela é visível. Então, acessa tal IA que faz isso, tal IA que faz aquilo. Gradualmente ela vai ser incorporada. E a gente vai parar de falar dela e vai usar ela de forma natural. A nuvem não vai falar mais. Eu entrei na internet, eu usei o Google. A gente não fala mais. Eu lembro minha filha, a primeira vez que ela falou, papai, o meu tablet não está funcionando aqui. Que eu falei, na casa da Bisa não tem Wi-Fi. Mas tem que ter Wi-Fi? Para ela era natural. Sempre foi assim. Qualquer lugar que ela frequentava tinha Wi-Fi. O mesmo aconteceu com blockchain. Quando o blockchain ganhou visibilidade, vai matar os cartórios, vai acabar com os cartórios, eu não sei o que os cartórios. Eu não vi nenhum cartório fechar. Só que agora bancos estão usando blockchain para encriptação de transações. Os próprios cartórios usam blockchain para documentação de algumas transações. Testamento validado em blockchain. Tal. Mas você não fala mais do blockchain. Ele foi incorporado. E tem tecnologias que floparam, tipo NFT. Nossa, NFT era vender GIF de macaco por $5.000 e todo mundo ia ficar milionário. Né? E o NFT virou um nicho. Né? A IA ela vai ser incorporada. Então hoje a gente fala dela por ela e daqui a pouco ela vai estar no nosso dia a dia, que é a preocupação da Unilever. Hoje eu falo compre maisena. O agente vai buscar amido de milho. Hoje eu falo compre, sei lá, Omo. O agente vai buscar sabão em pó. Então a preferência por marca, a menos que você afirme, ela corre um grande risco. E isso é uma grande ameaça para o marketing, para as marcas, para as grandes empresas, para as pequenas também. Então a gente precisa se adaptar para esse novo momento que gradualmente vai acontecer. Né? Então a narrativa é, o ChatGPT matou o Google. Não. O ChatGPT traz novas competências que complementam tarefas que o Google executava muito mal, que ele faz muito melhor, e outras as pessoas vão continuar usando o Google porque elas estão acostumadas, porque é conveniente, porque já está na mão, porque é o hábito e porque são objetivos diferentes. E para terminar,
se você tivesse que dar um único conselho hoje para uma empresa crescer no digital pelos próximos 2, 3 anos, o que você faria? Leia o meu livro? Eu vou Leia o meu tentar não livro. ser óbvio. Entenda como é que você gera valor para os seus consumidores. Qual é o principal valor que a sua marca agrega para o seu conjunto de clientes e como é que você demonstra esse valor em diversas plataformas diferentes, com formatos diferentes, adaptados para cada plataforma, com discursos diferentes que impactam idades diferentes. Quando eu vou falar de um banco, o meu pai vai buscar características, eu vou buscar outras, a minha filha vai buscar outras. A minha filha tem 18 anos agora, provavelmente nunca entrou numa agência bancária na vida dela. Se eu falar para ela, passa um cheque, ela não sabe o que é. Se eu falar cair a ficha, ela não sabe o que é. Coisa de velho isso. Não faz sentido. Então, a mesma marca tem atributos e funções diferentes para gerações diferentes. E a gente precisa entender isso. Um dos discursos que eu combato muito com os alunos é a questão das marcas darem muito foco na geração Z. Tem uma outra newsletter que eu escrevi sobre a pirâmide etária. Se você somar toda a população de 0 a 30 e toda a população de 31 a 60, é o mesmo volume. A gente não tem mais pirâmide etária, a gente tem uma torre. Só que onde está o poder de consumo? Em 30 a 60. Isso. Em 2040, 40% da população brasileira terá mais de 50 anos, que é o que a gente hoje chama de economia prateada. Esta geração viverá até os 100 anos, com muito mais condição de saúde, cognitiva e financeira para consumir até o fim da vida. É uma geração que valoriza muito mais a saúde, então vai comprar creatina, whey, vai consumir academia, vai mais ao médico, gasta mais com medicação. São pessoas com um nível de acesso à informação e, por consequência, de consciência muito maior. Então a marca tem que olhar para esses clientes, entender o comportamento deles e derivar a narrativa dela para cada uma das plataformas. Entendendo que alguns clientes vão buscar ela no ChatGPT, outros no TikTok, outros no Google, outros vão descobrir numa newsletter, outros vão ouvir num influenciador falando. Não existe bala de prata. Os clientes que a gente trabalha, ainda bem, tem essa consciência. Cara, não adianta eu focar tudo em influenciador. Não adianta eu focar tudo em Google. Não adianta eu focar tudo em newsletter. Eu tenho que distribuir a minha mensagem em vários lugares. Isso é novo? Não. Isso existe desde 1800 e Guaraná com rolha. Tem uma frase do John Wanamaker, que é do fim dos anos 1800 lá, e ele já falava: eu sei que metade do dinheiro que eu gasto em marketing é desperdiçado, mas eu não sei qual metade. 150 anos depois, a gente está de volta no mesmo cenário. Você sabe que você gasta dinheiro no Instagram, no TikTok, no Google, na Meta, blá, 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 que você tem que fazer comunicação de rádio, que você tem que fazer TV. Lembra do papo A TV Vai Morrer? Cara, a Electrolux fez o lançamento do bar deles lá, de cerveja, você bota o barril e coisa e tal, no BBB. Cara, o pico de audiência foi equivalente ao da Black Friday. Então, assim, falar que a TV morreu é uma alucinação total, Não faz nenhum sentido. A marca tem que estar em todos esses canais. Alguns são diretamente mensuráveis e atribuíveis, outros não. Esse problema vai continuar existindo, ele é um problema eterno no marketing. E eu acredito muito nisso que você falou, de achar o canal para cada consumidor, o formato do conteúdo para cada canal e para cada consumidor. É diferente. E você tem que ouvir as pessoas. Então, o tema da minha palestra no Analytics Summit esse ano, o Gustavo Esteves aqui deu o título para a palestra, que é o organizador do evento, da Métricas Boss, e ele falou: métricas de atribuição, porque elas são sexo na adolescência. Não, é uma piada com essa frase do fundador da Oracle. E qual que é a grande mensagem que eu vou levar para lá? Olhe para a autoatribuição. Pergunta para o seu cliente onde é que ele te conheceu e onde é que ele te escolheu. Pergunta para ele por que ele te contratou. Fala com os clientes que não te contrataram, que pediram um orçamento, ou que deixaram de comprar da marca, ou que compraram o ingresso do evento e não foram. Pergunta para eles por que eles pararam de comprar de você. Só que as empresas, muitas delas, não têm um programa de CRM decentemente estruturado. Então, ela foca no cliente que acabou de chegar. Toda operadora de telefonia faz oferta para novos clientes. E para o cara que está na base? Que eu estou lá 12 anos com a Vivo. Qual foi a última vez que a Vivo me ligou para me dar um benefício?
Nenhum. Tenho minha banda larga com eles, o meu número corporativo, o meu número pessoal, o da minha filha, todas as minhas coisas estão com eles. Qual foi a última vez que ela me ligou e falou, cara, tô te dando um ingresso para um show, tô te dando um benefício? Não tem nenhum. A Claro me enche o saco todo mês para eu migrar para lá. Então, assim, essas distorções do universo de marketing, elas sempre vão acontecer, né? Então, para mim, um ponto de diferenciação hoje é esse. Autoatribuição. Pergunta para o cliente. Só que a gente tem uma geração de profissionais de marketing que tem medo de cliente, tem alergia de cliente. Ele trabalha com um amiguinho imaginário, assim, que ele criou da cabeça dele, fazendo um workshop de design thinking, colou um monte de post-it na parede e imaginou quem é o cliente, mas não combinou com os russos. Não combinou com os russos. Obrigada, Rafa Hess, por ter vindo ao IA Trendcast. Demorou, mas saiu. Muito bom, muito bom. E vou colocar os links do Rafa aqui embaixo na descrição do vídeo, depois você manda tudo para mim bonitinho. E até o próximo IA Trendcast. Obrigada.